Oiê, eu sou Lana Retória e esse é mais um episódio do Retórica Podcast Conversas que Cativam. Hoje, a minha convidada é mais do que especial. Nessa terceira temporada, eu tô trazendo as pessoas da minha vida, os CPFs aí que fazem parte da minha vida e os CPFs que estão por trás de grandes CNPJs. E essa pessoa foi o meu presente de 2025. E hoje eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam aí também se inspirar, porque eu me inspiro todos os dias com as nossas conversas, com as nossas trocas, com as nossas conexões, com os nossos negócios fechados, com tudo que a gente desenvolve. Todo santo dia, ela é motivo de grande inspiração para mim. E eu tenho certeza que ela vai inspirar você também. Com vocês, Bela, a minha Bela. Que delícia estar aqui, que delícia, amiga, poder conversar, bater esse papo. Realmente foi um ano incrível, foi um presente de Deus mesmo na minha vida. Se encontrar você, essa pessoa linda, com um coração gigante e que tem tanta coisa para contribuir aí com tanta gente. Então, hoje, Bela, você já veio, a gente já conversou aqui sobre as nossas frentes, né? Falou um pouquinho aí de tudo que acontece. Mas hoje, a ideia nessa temporada, eu tô trazendo assim as pessoas, os CPFs que realmente fazem parte da minha vida. E aí a ideia é a gente poder comer uma comidinha gostosa que a gente ama, né? Ama mesmo. E tomar bons drinks. A gente ama também. Regada a um bom vinho. Eu quero aproveitar, então antes aí de tudo, já que a gente tá falando sobre comer uma boa comida e tomar um bom vinho, tô chique, viu? Patrocinador novo no podcast. Ai, que maravilha! Estamos agora com o Terroir, aí escolhendo os rótulos que vão harmonizar com a comida maravilhosa do Toca do Sushi, que a gente já conhece. Delícia! Né? Você conhece o Terroir? Vai muito lá? Não vou muito, mas eu conheço sim. E tem uma seleção de vinhos, rótulos muito bons mesmo. Isso eu já que tô eu ia até falar. ansiosa pra provar esse aí que eu não Então, conheço, já viu? vou lhe servir aqui, porque vê só, o Terroir, além dele ter uma curadoria maravilhosa de vinhos, porque o que eu acho legal? Às vezes a gente fica limitada, deixa eu te servir, a tomar os vinhos que a gente sempre conhece, né? Aí fica sempre nos Isso. mesmos. E aí, lá no Terroir, eu falo, ó, vai ser hoje um sushi. E aí o pessoal foi lá e escolheu um rótulo que realmente ia harmonizar com o nosso sushi, do Toca do Sushi, que tá comigo aqui, trazendo todas as delícias que o Toca tem. O Toca, além dos restaurantes, lá na Jatiuca, na Gruta, agora está com a novidade. Vai ter Toca do Sushi em Recife. Aquela Heloísa não brinca de serviço não, viu? Pensa numa menina maravilhosa. Além do Toca na sua casa. Então, se você quiser poder provar todas as delícias do Toca, o Sushi Man de lá, incrível. A gente lá, lembra Eita, quando a gente... foi muito bom. Ele fez ao vivo ali, né, naquele podcast. Foi muito bom. Foi muito lá legal. Na associação, foi ótimo, Lá na associação maravilhoso. comercial a gente teve um episódio, quem não assistiu, assista. O episódio tá gravado aí, a gente fez um episódio lá na Ficou associação. lindo. Ficou maravilhoso. Ele deu um show ao vivo, assim, carismático e faz essas delícias. Então, amiga, se delicie hoje. Pode deixar, sou cliente lá da Unidade da Gruta. É isso aí, vamos tomar bons drinks com Terroir, vamos comer um sushizinho com Toca. E eu quero propor um brinde a este momento. Nossa conexão, a nossa amizade. Amém. Que Deus abençoe. Uma delícia. Adorei. Gostou? Muito bom, muito bom. Diferente, né? Diferente mesmo. É só Mas vinho uma blanc, delícia. mas ele é diferente, até mais amarelinho. É como se fosse mais um vinho branco mais encorpado, Mais né? encorpado. Ah, tudo a ver com a nossa vida, hein, amiga? Exatamente. Porque a gente faz nossas viagens aí. Daqui a pouco a gente começa a Isso, contar. a gente vai contar né? os detalhes. Mas é isso, a ideia do podcast é essa. É a gente tá aqui, como se estivesse lá na varanda lá de casa, mas comendo uma comida Aquela varanda boa, linda. deliciosa, né? Com aquela vista. Ah, que bom. E a gente hoje vai trocar. Eu queria que a gente conversasse hoje sobre o nosso encontro. Sobre como foi a nossa história, o que aconteceu aí na nossa história, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer, o que vai se desdobrar. E também, lógico, eu queria que você compartilhasse, eu já sei, já conheço sua história, que a Bela, além de estar aí à frente hoje, né, da Associação Comercial como Isso. superintendente, é uma mega empresária do Nacafa, que quem não conhece o Nacafa, não, sei lá, nunca tomou um tão café. bom, né? Quando eu falo assim, eu sou do Nacafa, ai, você sempre tem uma história pra contar. Verdade. Isso deixa a gente tão feliz. Não é? Então, cafezinho.
vinhozinho, sushizinho, trabalhinho, Tudo certo. tudo certo. E aí, Bela, eu quero que você compartilhe aí um pouquinho com a nossa audiência, com as pessoas que me acompanham, para elas conhecerem um pouquinho mais de você, né? Um pouquinho mais da Bela. Não só a superintendente da associação comercial, mas a Bela mãe, a Bela filha, a Bela amiga, a Bela empresária, a Bela corredora, atleta. Quero que você conte aí um pouquinho, compartilhe. E aí, durante todo o nosso programa aqui, a gente vai conversar sobre os pontos que nos conectaram, o que faz a gente querer caminhar juntas. E queria te dizer, primeiro te agradecer, né? Porque você de verdade é um presente. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca lhe disse, eu vou lhe dizer agora. Eita, não vá me fazer emocionar, não, viu? Todas as vezes que eu olho pra você, eu lembro da minha mãe. Ai, que coisa mais linda. Porque o cabelo, o jeito do rosto. Lógico, Ai, você que é bem linda. mais nova, 10 anos mais nova. É uma amiga minha, mas é como se fosse um carinho, sabe? Eu me sinto Mas colocada no isso colo. é um elogio pra mim, né? Porque eu sei, assim, o amor que você tem pela sua mãe, né? A falta que você sente, né? Essa dedicação ainda, assim, à história dela, à memória dela. Então, é uma honra pra mim você lembrar da sua mãe. E eu sou muito grata, assim, porque a nossa conexão, você é um presente que o trabalho me deu, né? E a nossa conexão de você me permitir fazer parte da sua vida, conhecer suas amigas ciumentas. Vai, fala aí os já nomes. foi. Pra Minha todo gente- mundo se inscrever aí, pra poder assistir. Não, eu vou vá. falar pra todas. Olha, Cite. Camila, Thaís, Eva, Mariana, Paula, Vanessa, Flávia, por favor, se inscrevam e vocês vão dar vários joinhas aí, ó, no nosso episódio. As ciumentas. E assim, por você me permitir fazer parte da sua vida, porque a gente poderia ter uma conexão exclusivamente de trabalho. Exato. E tá tudo bem, porque tem conexões que são pro trabalho, a gente se dá super bem. Mas a gente acabou que imergiu, acho que no ser de cada uma. Encontrou muitas coisas em comum. E assim, você abriu as portas da sua casa, eu conheci seus pais, eu conheci sua família, seus filhos. Não, você também, né? Assim, foi algo assim, foi uma indicação, né? Quando eu cheguei ali na associação, essa questão de realmente a gente trazer o protagonismo feminino, né? Quando eu voltei, né? Eu fui da associação lá atrás, em 2008, e em 2025 o Kennedy me pediu para retornar. E a questão do SEMEC, né? Da gente fortalecer. E aí, o seu nome foi super citado. E eu sabia quem você era e tudo, mas a gente nunca tinha conversado. Eu me lembro da imersão do Alex, que você passou lá, a gente falou e tudo, marcou de conversar e não aconteceu. E na primeira vez, aí o Alessandro disse assim, vamos, converse com a Lana. E que eles queriam fazer o convite. Mas antes disso, eu disse, não é ela. Na primeira conversa, eu disse, não, é você. Não tem que ser você. E pronto. Então, para assumir essa... foi uma conexão, assim, eu acho que é genuíno. É quando, assim, a gente tem... eu acredito muito na questão que quando a pessoa tem a mesma sintonia, o mesmo propósito, a mesma energia, isso acontece fácil, né? Então, é natural que aconteça. E aí foi assim, a gente naquela primeira conversa lá na associação, super conectou. Quando eu cheguei pra reunião, eu disse, não, ela já é a nossa conselheira estadual, todo mundo... Não, engraçado foi assim, né? Eu já fazia parte da associação comercial como diretora, né? Há algum tempo atrás, na pandemia a gente se conectou muito, eu tive um suporte muito grande da associação, me senti muito acolhida. Só que é um ambiente muito masculino. Muito masculino, né? extremamente masculino. Todos os tipo assim, não tinha nenhuma mulher. Sempre eu era a única mulher. Então, por mais que eu tenha um pouco de desenvoltura, consiga me posicionar em meios masculinos, que é uma realidade, né? As minhas lojas são masculinas, eu sempre estive inserida no meio masculino. Eu sempre fui muito bem-vinda lá, eu sempre fui muito acolhida. Presidente Kennedy, querido, um beijo. Quero você aqui também, viu? Fazer o convite público pra trazer ele aqui, né? Vai ser ótimo. Vamos trazer o Kennedy Agora vai ser aqui. 2 horas, viu? Vão ser 2 horas de podcast. A equipe vai dar um pouquinho de trabalho, vai ter que cortar. Porque ele fala. Mas eu adoro. Meu presidente fala. Adoro conversar com ele. Mas é uma aula, né? Não, é uma aula, é uma honra pra gente, né? Ter um presidente tão
culto, que tem tanta história, uma pessoa tão rica, E tem muito né? conhecimento, né? Realmente, tem muito conhecimento. E preside, assim, de forma muito brilhante aquela casa, né? Exato. É lindo, eu já presenciei vários momentos. Eu acho lindo vê-lo falando de forma tão genuína do amor que ele tem pela Exato. associação É comercial. algo que, assim, é realmente um amor e um carinho por aquele trabalho, né? Isso. Pela história da associação, pelo que a associação pode fazer pelos empresários, né? Que, com o tempo, as pessoas viraram tão individualistas, né? Cada um faz o seu e o resto que se vire. E a gente vê que quando a gente se junta, é nessa união que as coisas realmente acontecem. E esse trabalho do associativismo não é para todo mundo, né? Não, E não o é. Kennedy faz muito bem. Exato. Então, um beijo, presidente, para você. Obrigada por me dar esse presente, né? Eu disse para ele, eu falei assim, presidente, olhe, sua maior assertividade da vida foi trazer a Bela de superintendente. E aí, voltando, eu já convivia lá na associação como diretora, na pandemia eu finquei meu pé lá mesmo, e em muitos momentos eu meio que digo assim, dei a cara a bater, porque dei a minha opinião, falei de forma muito original mesmo o que eu pensava. E eu sempre falava, ó, eu não sei fazer esse negócio de ter que ser boa ou de parecer alguma coisa que eu não sou. Eu tô falando de verdade o que eu sinto e o que eu acho e o que eu acredito. E isso aqui, assim, é super admirável em você. Que realmente a gente sabe o que você fala, você tá falando de verdade, né? Então, assim, e dá pra ver quando você tá bem, tá feliz, quando você tem algum problema, mas na mesma hora você já vira a chave e já retoma com a sua alegria. E assim, e essa autenticidade, né? Essa transparência é que conquista mesmo. Ai, que bom. E eu achei tão legal quando os meninos me falaram, né? Alessandro, querido, Marquinhos, um querido. Pessoas que eu admiro demais e que me ensinam todos os dias. Homens que são referências, né? Sim, Que a sim. gente tem que realmente tirar o chapéu para o Sim, trabalho que sim. eles fazem, que sempre me respeitaram, que sempre fizeram questão de ser muito gentis comigo, são grandes gentlemen. Eu digo, aquela São. associação comercial é um lugar de cavalheiros, É. né? Eu me acho uma princesa no meio de um Né? palácio. E também naquele palácio né? mesmo, E sempre me senti muito bem, muito à vontade. Então, quando o Alessandro chegou para mim e falou assim: ó, Lana, tem um conselho que a gente gostaria que você fizesse parte e tal. Eu nunca, primeiro, Deus me livre, me dá um não pro Alessandro. Eu não tenho condições de dar um não para ele. E aí, quando ele falou isso, eu fui lá muito despretensiosamente, sem nem saber o que era, mas eu falei: ó, não sei nem o que é, mas para você eu sempre vou dizer sim. E aí foi quando a gente realmente se conheceu, né? Isso, foi. Que você foi. realmente foi me explicar. Eu falei, vem cá, mas eu quero entender o que é. O que Como é que é isso? Me explica. Eu já disse sim, porque é aqui da associação, é o Alessandro, mas me explica. E aí a Bela, que tem uma experiência muito grande por toda a sua história, né? Sim. E assim, você, no quesito experiência e sabedoria, na frente de uma associação, quem sou eu? Que nem diz minha amiga Kalina, quem sou eu na fila do pão? Eu não sei nada, eu não sei fazer política, eu não sei os trâmites, né? Não, você acha que não sabe, né? Porque você está fazendo tudo isso e fazendo muito bem, né? No SEMEC. O que a gente está fazendo no SEMEC é exatamente isso, né? É o associativismo puro, só que colocando o trabalho da gente, né? Das mulheres em evidência, fortalecendo, né? Criando mais oportunidades, que, assim, é algo que eu venho aprendendo a cada dia também contigo, o conhecimento, né, e a experiência que vai levar a gente para outro patamar, né? Então, é aquele ambiente, você está transformando um ambiente, a gente também estamos cercadas de mulheres incríveis ali naquele Verdade. conselho, Verdade. que nos fortalecem, que também nos inspiram todo dia. É. E assim, o que você está fazendo no SEMEC é associativismo puro, de verdade. E eu sou super grata por tudo que você me ensinou sobre isso, né? Eu não tinha um entendimento teórico, eu não sabia muito sobre as regras, né? E aí foi quando eu cheguei pra você e falei assim, Bela, ó, eu não sei fazer nada sem planejamento, porque é como se eu tivesse muito vulnerável. Então, eu preciso ter como se fosse um caminho me guiando pra eu entender por onde eu tô andando, onde é que eu tô pisando. E assim, a forma como você acolheu a minha forma de trabalhar foi muito legal. Eu me senti muito à vontade, eu me senti muito bem, eu me senti com vontade. Tanto é que a gente parecia duas loucas alucinadas,
Porque a gente trabalhava. Era mesmo. Eu falava assim, ó, presidente. Era o tempo inteiro. Né? E assim, era reunião, e quando era reunião era WhatsApp e tudo Intenso, intenso. né? E a nossa primeira viagem foi incrível, né? A gente mal se conhecia, né? Conhecia de trabalho, né? Nunca tinha vários sushis na hora do almoço ali naquela mesa da sala, trabalhando. Mas quando a gente foi fazer a primeira viagem, que tinha que ir para você tomar posse e tudo mais, lá no SEMEC, e aí a gente fez. O apartamento só tem uma cama de casal. E aí, eu digo, tá tudo certo, pronto. Eu digo, pronto, ela é das minhas, porque não tem frescura, não era só dividir o quarto, era dividir o quarto e dividir a cama. Né? E assim, às vezes, até a pessoa já, quando tem um certo grau de maturidade, uma coisa é você ter 19 anos, né? Quando você já tá mais velho, você já mora sozinho, que você já tem o seu canto, que você já tem o seu espaço. Não é todo mundo que tá disposto a chegar e fazer uma viagem de trabalho este, o qual eu trabalho de forma voluntária. Exato. Onde eu tenho que deixar a minha família, a minha casa, os meus O negócios. seu trabalho vai feito a minha fonte de renda direta, né? O meu trabalho direto. Para fazer algo que eu realmente acredito. E aí a gente vai dividir um apartamento minúsculo. E ainda mais dividir dormir na mesma cama. Eu falei, será que ela vai ficar chateada? Será que ela não vai gostar? Ai, meu Deus, e agora? Enfim, mas aí eu acho que foi um clique, assim. Foi, sabe? Assim, da gente realmente se conectar. E o engraçado é isso, assim, são coisas que não dá pra explicar. A gente saiu pra jantar, acho que foi a primeira noite que a gente saiu pra jantar, um restaurante que o seu irmão indicou. O Lulinha é o melhor dos restaurantes, né? A gente tem que sempre pedir Titio a ele, arrasa, né? Titio arrasa. Ele tem que fazer a curadoria gastronômica das nossas viagens. E aí, a gente já contou a vida toda, uma pra outra. Todas as dificuldades, os problemas, as coisas boas, né? As perdas que a gente teve. Toda a nossa história de vida. A gente sentou ali com uma garrafa de vinho. Ai, delícia. Ai, cara. E aí, contamos tudo. E eu acho que é isso que faz a nossa amizade ser tão verdadeira, né? Tão tranquila. A gente não tem problema de falar uma com a outra, mas o melhor de tudo é que o nosso pensamento ele é muito parecido. E a nossa forma de agir é muito parecida. Então, não existe uma... a gente vem com uma ideia, outra, adorei, já vamos fazer. E a gente vem amadurecendo as viagens, outras tantas que tiveram, as viagens também de carro aqui para o interior, para Santana do Ipanema. Nem tudo são flores. Pois é. Ainda chegou uma multa que eu passei no Pardal lá. Mentira, ganhou uma multa. Ai, meu Deus. A pessoa que não está acostumada a dirigir nas estradas, né? Não vê nada. Vai em frente e pronto. Oh, meu Deus. Mas faz parte, né? Mas faz parte. As nossas conversas até sobre religiosidade, né? Hoje somos de igrejas diferentes, mas temos a mesma fé. E a gente não tem problema de conversar sobre isso. A gente conversa no que um acredita. Inclusive pergunta, né? Pode ser até que eu seja cancelada agora, mas eu vou falar. Fale. Ela é a evangélica que eu mais amo. E olha, e terça-feira eu vou pra sua... Então, vão querer me trucidar lá. Não, a sua oração. Jamais, porque lá é um ambiente de fé. É sobre isso, entendeu? A gente tem, né, as doutrinas que a gente acredita, mas sabe o que eu acho legal? Porque tudo que eu sempre quis perguntar, todas as dúvidas que eu sempre quis tirar e que eu não tinha condições de perguntar pra outra pessoa, eu me sinto à vontade de perguntar pra você. Exato. E assim, e a gente tem uma conversa boa, ela flui até nesse aspecto, né? Que às vezes é algo que é tão difícil para algumas pessoas, né? E quando você convidou você me explicou na sua consagração a Nossa Senhora, como é que foi, né? As filhas de Maria, e me convidou para ir, eu me sinto muito honrada. Né? A gente na igreja evangélica, a gente não tem essa imagem das Nossas Senhoras, mas a gente tem uma gratidão a Maria, a gente tem um respeito gigantesco. Não, você é diferenciada. Você é uma evangélica que reza o terço. Que tem o terço, que dá Nossa Senhora de presente. Como é isso, minha gente? Essa mulher é perfeita. Mas assim, até a questão do presente tem que ser algo que signifique para você. Né? E então, eu vejo o significado de Maria na sua vida. Eu vejo, e você ter me explicado toda a sua trajetória de consagração, aquilo para mim é muito lindo, sabe? E eu respeito demais, não é porque a gente tem hoje doutrinas separadas, mas a fé é única,
né? Então, até a gente tendo igrejas diferentes, a nossa fé nos aproxima. Não, e é isso que eu acho, assim, que para mim se torna cada vez mais admirável em você, porque você é muito generosa, entendeu? A sua generosidade, a forma como você. Porque a gente sabe, a gente aqui representa uma classe feminina, né? Nós empoderamos mulheres, nós Isso. elevamos mulheres, mas a gente sabe que dentro desse universo também existe um pouco de resistência, existe um pouco, às vezes, de rixa. A gente até brinca. As É. amigas têm esse negócio É. do ciúme, que é uma brincadeira, mas a gente sabe que na vida real isso acontece. Acontece, Né? acontece. E você vê uma mulher realmente elevando a outra, dando espaço para a outra brilhar. Quantas vezes, assim, em vários momentos, eu talvez não me sentisse segura o suficiente para ser a protagonista daquele momento e você tava ali e era como se você estivesse estendendo um tapete para eu poder passar e eu aparecer no cargo que eu estava, mas que ele Isso. não existiria da forma que ele é se não fosse você. Mas assim, é porque eu acho que não só entre nós duas, mas quando a gente sabe assim que a gente não se sente a amizade de verdade, quando a gente tem uma maturidade também e a gente respeita muito o outro, né? Que isso você também tem assim essa questão de você olhar para o outro, o cuidado que você tem. A gente não tem ameaça. Aquele espaço é seu, então o palco é seu. Né? E eu vou estar ali. E eu vou estar ali junto, porque eu já vou me emocionar, né? Eu vou me emocionar várias vezes, porque é o seu espaço. E a gente tá para crescer junto. É algo que a gente cresce juntos, a gente amadurece juntos, a gente ganha mais força, né? A gente ganha Verdade. respeito, inclusive do nosso núcleo mais masculino ali da associação. Verdade. Hoje eles olham de uma outra forma, mas não é o trabalho da Bela, é o nosso trabalho em conjunto, né? É isso que está fazendo a diferença, né? Esse movimento que a gente está fazendo, né, com outras empresárias, né, de buscar essa questão fantástica da gente, dessas conselheiras consultivas, de sim, elas agora têm que ajudar e puxar quem está começando. Se elas já chegaram numa posição mais elevada, vamos ajudar quem está chegando, porque é assim que a gente vai mudando. A gente muda a realidade da associação, a gente muda a realidade de um bairro, a gente muda a realidade de uma cidade. E é assim que a gente vai mudando uma realidade de um país inteiro, de uma geração. Verdade, Bela. E por falar em mulheres incríveis, eu quero aproveitar para mandar um beijo e agradecer, porque a gente tá falando aqui sobre mulher que apoia mulher, sobre mulher que eleva mulher, mulher que estende o tapete vermelho para outras mulheres passarem. E assim, aqui no programa mesmo, eu não seria, o nosso programa não teria o brilhantismo que ele tem. Eu não conseguiria acolher vocês convidados como eu consigo acolher se não fossem os nossos apoiadores, né? E eu tenho grandes mulheres Mulheres aqui incríveis. que cuidam de mim, que fazem questão de estar junto comigo, que É mesmo. acreditam aqui no que eu falo, nas pessoas que eu trago. E assim, tem Fabrícia, que sempre tá junto comigo. Eu me casei, eu sempre falo isso, eu usei o brinco do casamento dela. Então, a joia, ela traz uma história, né? Não é sobre aquele produto. É afetivo, né? É sobre Faz uma memória, aquilo né? que você estava usando naquele momento. Então, assim, para cada episódio, ela tem o maior cuidado, a equipe dela, as meninas, Ana Paula, Lito, o ateliê, que é um acontecimento com obras de arte, todo o cuidado e a curadoria que ela faz. Agora lançou uma coleção autoral aqui de Alagoas, né? Alagoas Linda, bombando linda, no linda, mundo. linda, linda. E assim, Fabrícia tem uma história de vida linda. A gente tá falando aqui nesse episódio, nessa temporada toda, dos CPFs, né? Então, FF Joias, muito obrigada por estar aqui, ó, sempre pertinho de mim. Linda. Não tá lindo? Lindíssimo, lindíssimo, Eu lindíssimo. me sinto assim, parece que a pessoa fica mais bonita, mais É, radiante, fica, né? fica. Porque faz a É, diferença. faz. E Janine, que arrasa. A Janine, assim, é rápida. Eu gosto, eu não tenho muita paciência hoje mais de estar Tem que ser tudo mais prático, né, amiga? Nosso tempo é tão corrido. Não é? Uma doidice. Janine é rápida, prática. Eu fecho o olho, quando eu abro, já tô pronta, maquiada. Ela é Ela ótima. entende, assim, o meu jeito, o que que combina comigo. Faz o cabelo, faz a maquiagem. Sempre tá, assim, com um estúdio que funciona, equipe maravilhosa. Então, tá aqui com a gente no podcast também. Carolzinha, que tá, ó.
o look de Carol. Menina Carol é Arrasa, ótima, né? arrasa. Uma Cada... comerciante genuína, É, né? Uma é curadoria maravilhosa da Dui Concept, que, assim, faz um atendimento totalmente diferenciado. Ainda faz aquele atendimento personalizado, né? personalizado. Se você precisar, ela manda lá pra tua casa, tu prova, ela entende, direciona. Ah, não, essa aqui não ficou tão legal, vai com essa. Então, não é simplesmente comprar uma roupa, é realmente você encaixar um produto, uma vestimenta que fique bacana para aquele momento, para o que você vai Para o que você fazer. vai fazer, para o seu corpo, né? É, aí Ela ela é muito cuidadosa. fala, essa cor fica legal com você, esse estilo, Ana, vamos fazer isso. Um dia eu vou até filmar, quando eu estiver lá, a gente escolhendo. Faça, porque você é boa aí dos stories. E é diferente a forma que ela atende. Então, assim, grandes mulheres que estão aqui junto comigo, sempre me apoiando, para que a gente possa aí entregar um programa bem legal. Agora, amiga, me diga aí, me conte. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho o outro lado, que às vezes eu não falo tanto, que é o lado do Nacafa. Conta aí um pouquinho a história do Nacafa, essa Bela que se desenvolveu, o seu lado consultora também, as mentorias que você dá, o direcionamento financeiro que você traz. Conta um pouquinho dessa história. Como é que começou? O Nacafa, ele chegou num momento bem difícil da minha vida. Foi num momento de separação. Né? Então, eu sempre fui apaixonada por café, uma curiosa por café. Eu acho que café conecta, o café é memória, o café é afetivo também. Se a gente fala em café, eu até postei um vídeo essa semana. Eu vi, arrasou, viu? Qual é a memória que ele dá? Todo mundo assim, a casa da minha avó, é cheirinho de casa, é cheirinho de lar. Então, eu tinha essa paixão por café, mas nunca tinha me visto como... na verdade, desde que eu fui casada 2 vezes e meia, né? Todo mundo acha que casada, mas outra foi meia, porque eu casei só. Adoro. Mas aí, no meu segundo casamento, ele fez uma negociação e o dono da franquia do Nacafa, era uma franquia no Parque Shopping, queria passar o Nacafa nessa negociação imobiliária. Mas o Nacafa é alagoano? O Nacafa é alagoano, ele foi fundado há 20 anos por 2 mulheres. Então, assim, tem toda uma história, né? E eu estudei muito a viabilidade do negócio, se seria viável para mim. E nesse momento, no momento de separação e tudo mais, o Nacafa entrou na minha vida. Foi algo que eu amo, né? Assim, algo que eu respiro o café, eu respiro a minha empresa. A marca tem um posicionamento muito legal em Alagoas, né? Então as pessoas conhecem. A gente busca hoje o nosso café, um café nosso, então a gente compra direto do produtor lá no Caparaó, né? Em Alto Jequitibá, em Minas, ali na divisa do Pico da Bandeira, do Alexandre Emmerich. É um café que é premiado. Ele ganhou o Cup of Excellence do Brasil em 2024. Ele está em 13 cidades da Europa. Então tem toda essa curadoria, né, do café especial. Porém, eu tive um grande... Como todo mundo, né? Um grande pesar. A gente, pouco tempo que a gente tinha pego a franquia, veio a pandemia. E nesses 2 anos iniciais do Nacafa, a gente passou 8 meses totalmente fechados. Então, em 24 meses, 8 meses foram totalmente fechados. Menina, pandemia. E mais 6 meses atuando com horário reduzido e com clientes reduzidos. Então, foi assim, uma pancada. Nessa época tinha onde o Nacafa? No Parque Shopping, no Shopping Pátio e na Deputados Relages. O da Deputados Relages era das antigas donas. E os outros 2 eram franquias. Quando a pandemia chegou, eu fechei o do Pátio. A gente não tinha como manter aberto. Mas mantivemos o do Parque Shopping. Mas, assim, é uma conta alta que a gente paga até hoje. Estamos em 2026, mas essa conta ainda pesa. Então, para o empresário do pequeno negócio, eu me sinto uma vencedora porque eu estou conseguindo trazer até aqui. Nós somos, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. E você que também tem loja em shopping, então, assim, é muito difícil. Mas o Nacafa chegou nesse momento e hoje a gente tá sempre se reinventando, né? Tá sempre fazendo. Então, a gente quer realmente que o cliente sinta uma experiência. Então, o nosso café, ele é colhido da forma certa, é uma economia sustentável, ele tem, você ter ideia, até o tamanho do grão, ele é selecionado, né? Ele passa por uma peneira. Então, para ser torrado, os grãos têm que ter o mesmo tamanho, para que eles sejam torrados no ponto certo, todos iguais. Então, é isso que dá
essa doçura do café, né? Então, o café do Dona Café é muito equilibrado. Nem se eu for falar de café, eu vou passar Já tô aqui. com água na boca aqui. Eu vou ficar aqui falando o tempo inteiro, né? Porque é algo realmente que me apaixona. E o empreendedorismo me apaixona. Então, nesse período de pandemia, eu fiquei realmente muito preocupada. A gente fazia treinamento com a equipe, mas fazia treinamento online. Eu não podia nem estar entrando no shopping direito. Realmente foi um caos. E nesse meio tempo, tudo, algumas pessoas me procuravam, assim, inclusive do Sebrae, e diziam assim, Bela, sua história inspira. Eu digo, inspira? Eu tava tão assim, tão desesperada, sabe? Assim, porque por muito tempo eu vivi o sonho dos meus ex-maridos. Eu sempre fui sócia deles na construção civil, eles eram engenheiros, eu sou administradora. Sou administradora porque eu gosto mesmo, mas fui ser administradora para administrar os negócios que eram sonhos dele. E o Nacafa era o meu sonho. E naquele tumulto todo, eu vi a hora de perder o meu sonho. E quando as pessoas assim, não, você inspira, você se refaz, Eu usei muito o que eu aprendi no Movimento Alagoas Competitiva sobre gestão, sobre liderança, eu estudei muito, a gente participei das revisões da metodologia, né, que é aplicada em grandes Bem empresas. complexo, né? Como Enguerdal, Tramontina, Suzano. Então, isso me fez ter mais conhecimento, né? Mas às vezes o conhecimento numa situação como pandemia Porque era um ajuda. hiato lá, né? Ninguém Mas assim, sabia o que ia pois é, acontecer. não tinha planejamento que Cada resolvia. dia era uma novidade. Era uma novidade. E aí eu comecei nessa história de falar E aí, assim, a minha vida financeira ficou muito tumultuada. E aí eu comecei a pensar nisso, né? E aí surgiu a história de fazer as oficinas e as mentorias. E eu sempre quis falar para mulheres. Porque quando a gente fala de dinheiro, dinheiro já é algo que mexe com a emoção de todo mundo. Mas para a mulher eu acho que ainda é mais forte, né? Porque ainda a minha geração teve muito o marido como provedor, o pai como provedor. Mesmo que a mulher trabalhasse, ela não tinha tanto domínio. No meu caso, era assim ainda. Quando eu era casada, eu ganhava tanto quanto os meus ex-maridos, mas assim, as decisões realmente estratégicas, eu não A tinha. palavra final sempre era Era do homem, dele, né? exato. Sempre era deles. E aí isso começou a mexer. E eu comecei a ver que eu repeti padrões da minha família, da minha casa, da minha mãe, né, da minha avó, a história que contava. Então aquilo ali vem impregnado na gente mesmo, vai fazendo parte do que a gente é. E eu fui buscar ajuda, a fazer terapia. E eu comecei a trabalhar nas oficinas e nas mentorias, justamente com a questão da mentalidade financeira. Porque a primeira coisa que as mulheres entram assim, eu não gosto de ver número, eu não gosto de planilha, eu não sei fazer conta, é 90%. Porque eu acho que isso é fisiológico, né? A mulher, ela é mais comunicação, ela é mais cuidado, ela é mais acolhimento. Historicamente também, né? Exatamente, né? É E é cultural. colocado na nossa cabeça isso. Então, Exato. é raro ver uma mulher com uma frente financeira, E assim, né? eu sempre fui a financeira das empresas, minha especialização é em auditoria. Então, assim, foi algo que eu me identifiquei desde criança. Eu gostava de matérias de cálculo, né? Aí meu pai dizia assim: vai ser engenheira. Eu cheguei a cursar engenharia e eu detestei. Mas porque era aquela coisa assim, né? De ser a filha perfeita, né? Então, assim, a gente tenta tanto ser perfeita e deixar os outros irem moldando a nossa vida. E assim também era com dinheiro. Então, eu comecei a fazer as mentorias nesse formato, né? Aí fiz várias especializações de técnicas, de abordagens terapêuticas, né? Como Theta Healing, como terapia multidimensional. Eu não sou psicóloga, eu tenho formações em algumas terapias, né? E isso me ajudou a lidar com as mulheres e a gente tentar um pouquinho tirar esses bloqueios, essas crenças que vão limitando, que tá ali, e dizer que isso vai além do dinheiro. Aí vem para a questão de assim, a gente pode ocupar esse espaço, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer o que a gente quer. E não é, eu digo muito assim, não é brigar com o homem, não é feminismo, machismo. Não, é assim, se você tá preparada para uma posição, não tem que ter, porque você é mulher ou homem, para saber quem é que vai ser escolhido, né? E aí foi que surgiu esse trabalho, né? Assim, e agora até tem o quê? 15 dias, uma amiga de colégio, nós nos reencontramos, e aí ela me convidou para participar de um projeto com ela, tá nascendo aí. Acho que vai Que ser algo legal. online, trabalhando essa questão dessa mudança de comportamento mesmo.
tanto no comportamento como um todo, né? E como no aspecto financeiro. Né? Então, a gente se sentir mais segura para gerir os nossos negócios, para gerir as nossas finanças, para gerir a nossa vida. Né? Quantas mulheres, assim, para investir, procura um homem, né? Verdade, verdade. Porque não se sente segura. Será que ela vai saber fazer? E interessante, né? Como que isso historicamente como a gente carrega esse peso histórico É histórico mesmo. de precisar da figura masculina para validar o nosso lado financeiro, né? E assim, é validar muito tudo. Eu hoje estou solteira, né? E a grande preocupação dos meus pais é que eu case. Porque Oh, meu eles Deus, estão que velhos lindo. e eles. Quem é que vai cuidar de mim? Eu digo. eu cuido de mim, eu cuido de mim. Até meu filho, né? Meu filho, que é de uma geração super jovem, 32 anos, ele vai ficar brabo comigo. Vai, mãe, você vai me expor. Mas ele me chamou pra almoçar preocupado porque eu não estou namorando e ele quer me ver casada. Não, e eu acho muito engraçado isso, porque cada vez mais a gente vê mulheres maravilhosas, porque assim, você, além de tudo isso, é linda, tem um corpo maravilhoso, mulher atleta, corre, disposta. Eu acho que eu nunca, durante esse tempo todo que a gente tá junto, e é intenso, né? Ok, beleza. Isso. A gente não se conhece há milhares de anos, mas a gente se conhece há pouco tempo, mas é intenso. É intenso. De passar final de semana junto, aquele final de semana que eu passei na tua casa foi incrível. Eu nem imaginava um convite. Você, Diogo, Dioguinho. Bela, venha ficar aqui com a gente. Eu falei, Ó. ai, no caos. E foi assim, tão gostoso pra mim, sabe? Fazer parte dali, da sua família. Hoje em dia, Dioguinho já pergunta, né? Já sabe, a tia Isa, tia Bela. Tia Isa, tia Bela. Não, e assim, o que eu ia falar é que a sociedade, as famílias, as pessoas, elas têm essa necessidade dessa cobrança de precisar ter uma figura masculina de segurança Exato. para que a mulher realmente possa ocupar seu espaço. E a gente vê isso, olha que desafio, a gente vê isso dentro da nossa casa. Né? Eu tenho algumas amigas solteiras que já têm mais de 40 e que algumas até, dizem assim, hoje a minha melhor amiga, ela fala assim: "Cara, eu prefiro estar sozinha do que estar com uma pessoa que não me completa para poder dizer que eu tenho alguém". E antes, o universo da mulher, ele exigia isso. Você precisava se casar. Não, mesmo que você não esteja bem feliz, você tem que estar casada. Exato. Né? Mesmo que você fosse independente financeiramente, né? Você podia ter sua profissão, ganhar bem, mas você precisava estar casada. Mas isso não é só antes, né? Isso ainda é muito forte hoje em dia. Poucas mulheres hoje. Eu hoje tenho algumas amigas que estão solteiras e tudo. E a gente fala muito isso. Não é sobre não querer um parceiro, um companheiro, dividir a vida. Não é sobre isso. É realmente sobre ter alguém que realmente complete, que venha somar. Eu acho que quando a gente tem mais maturidade e consegue enxergar a vida de outra forma, a gente quer companhia porque quer, não é porque precisa. Então, assim, não é dizer assim, eu preciso de uma pessoa para me dar segurança ou para ter com quem. Não, eu tenho com quem conversar. Eu tenho as minhas amigas solteiras, as minhas amigas casadas. A gente convive, eu tenho meu trabalho, muito trabalho, né? Eu tenho o meu esporte, que hoje é algo que eu amo, que me faz bem. Eu tenho uma meta que eu tenho que treinar todos os dias. Ai, amanhã tem treino. Amanhã tem corrida, 8 horas da noite. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Correu 8 horas da noite, morta de cansada, mas vai-se embora. Ô, Bela, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você acha, posso até ser cancelada também com essa, mas é o seguinte, você levar o relacionamento é uma escolha. Isso, né? É uma escolha. Você acha que hoje existe, por conta da informação, por conta da liberdade, você acha que existe uma busca por algo que não existe, pela perfeição, por ter o príncipe encantado, o homem perfeito, aquela coisa que, não, eu não aceito isso, eu não tolero isso, eu não estou disposta a abrir mão disso por isso. E por isso é que talvez muitas mulheres realmente estejam escolhendo por traçar um caminho sozinha. Você acha que a exigência está grande demais ou você acha que o alcance ao conhecimento está tão acessível
que as mulheres não se submetem a qualquer coisa? É uma pergunta assim. Eu tenho uma opinião minha, né? Eu não sou dona da verdade. E é muito pelo que eu acredito, né? E algumas amigas, assim, também a gente pensa dessa forma, né? Amigas de 40 e poucos anos. Eu tenho uma amiga que tá completando agora 50. Ela é de São Paulo e a gente vem se reencontrando. A gente perdeu o contato desde a pandemia, mas a gente era muito próxima e a gente se reencontrou e ela também está solteira. E eu acho que a gente fica mais exigente, e não digo isso, mas assim, menos tolerante. Eu acho que a palavra é essa, é menos tolerante. É menos tolerante a certos comportamentos, é não precisar se sujeitar. O que eu digo hoje, que pra mim, o que é inegociável? A minha paz. Então, é inegociável. Quando eu sou de insistir, de dar uma segunda chance, mas quando eu vejo que aquilo ali tá tomando a minha paz e tá trazendo emoções que são minhas, mas que eu não gosto de demonstrar, ou que eu não gosto de passar, ou de viver de novo, ou que me traz alguns gatilhos do passado, é como se assim, eu não preciso viver isso de novo. Então, talvez, no meu caso, seja a experiência, né? Então isso me deixa menos tolerante, a maturidade de enxergar assim, poxa, isso vai acontecer novamente, né? Então a gente já passou por tanta coisa. Eu acho que um relacionamento a dois é uma construção, é uma escolha e não é fácil. Qualquer um vai ter problema, mas eu acho que a gente tem que escolher o problema que a gente consegue levar. A gente tem que ter os nossos inegociáveis, né? Exatamente. Tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. Eu falo muito isso com as minhas amigas solteiras. Às vezes a gente brinca, você tá escolhendo demais. Porque hoje tem que ser bem-sucedido, sarado, não pode ter filho, ou se tiver filho, tem que querer ter grande, mais. né? No meu caso, Ou tem então, filho se não criado, quiser ter pelo mais, amor não de pode Deus. querer ter. Né? Tem todas as particularidades para cada perfil. É. Isso é normal, gente. Quanto mais idade a gente tem, mais conhecimento, mais sabedoria e menos a gente vai se submeter. Mas eu acho muito legal a informação de que hoje a gente sabe o que é uma violência psicológica. Exatamente. Que antes a gente não sabia. Exatamente. Né? A gente não via algumas situações, né, dentro de casa, a gente não via como uma violência. E assim, a violência não é só física, A agressão física. não é só o falar alto, gritar, mas a pressão psicológica do outro que eles podem. Isso é dos dois lados, né? Sim. Mas assim, a mulher é muito vulnerável por conta da cultura. Então, assim, quando eu me separei do meu primeiro marido, por que você vai deixar um homem lindo, bem-sucedido, ele é um bom pai? Eu digo, gente, ele é tudo isso, mas não tem mais Marido e mulher, né? não tem mais a conexão, algo se perdeu, né? No meio do caminho e não tinha mais, e foi uma escolha dos dois, não foi uma escolha minha, foi algo conversado, a gente veio conversando, amadurecendo, até que chegou um momento que disse assim, não, realmente é melhor pra mim, pra você e pros nossos filhos, né? E perdas tem, não é porque a gente se separou consciente, tomando uma decisão consciente, que não foi sofrido demais, pra todos, todo mundo sofre, então não é uma escolha, então às vezes, tem coisas que você não dá pra você aceitar novamente, né? Pra dizer assim, eu estou casada. Eu tenho pessoas também próximas a mim que vivem em relacionamentos que não são saudáveis, e assim, mas eu não sei viver sozinha. E isso dói meu coração, ouvir uma pessoa querida dizer que não sabe viver sozinha. É muito triste. Mas assim, eu tenho uma grande amiga, grande amiga minha, que eu acompanhei um relacionamento dela que era um relacionamento abusivo. Eu via que era. Em alguns momentos eu sinalizei pra ela que era, mas não adiantava. Ela Não, precisava enxergar. Ela exatamente. precisava ter o tempo dela. E assim, isso Né? é de cada um. Cada um tem o seu Isso. tempo. E tem gente que pode não ver nunca. Isso. E ok, É. infelizmente. E aí eu acho que é isso. A gente hoje tem acesso à informação, né? A gente pelo menos consegue saber que existe, porque existiam sentimentos que as pessoas não sabiam nomear. Hoje esses sentimentos têm nome, hoje essas atitudes têm nome. Hoje tudo isso pode ser identificado. Basta
ou alguém perceber, ou você mesmo querer enxergar e se posicionar, né? Exato. Então, eu acredito que a gente é fogo, viu? Ser mulher hoje não é fácil, não. Não, não é fácil. E assim, principalmente como nós somos, né? Assim, a, a, a gente quer sair pra ir num restaurante, comer, tomar um vinho. Eu não tenho problema de fazer isso sozinha. Sim. Nenhum. Cheguei em casa, tô cansada, como às vezes você vai. Ai, amiga, eu vou chegar em casa, eu vou abrir um vinho, vou ficar lá. O Diego vai jogar, eu vou ficar. Eu digo, ai, meu Deus, eu também adoro esses momentos assim de solitude, eu e o meu vinho, meus pensamentos, sabe? Então, e tem coisas assim que a gente vai vendo que é preciso ter. Não precisa ser igual. Não é ser igual, as pessoas não são iguais, mas tem que ter gosto parecido, preferências parecidas, É né? compatível, né, em Que seja algumas coisas. compatível, exato, porque para que você possa ter programas juntos, pensar juntos, Sim. querer as mesmas coisas, né, para construir juntos. E eu acho que assim, às vezes a gente luta tanto e assim já lutou tanto para estar em paz, para construir as suas coisas, né? Meus filhos, então eu assim louca para ser vó. Igor Lara, por favor. Menina, essa O mulher neto. fala todo dia. A gente tava na reunião, ela nervosa. O que foi? O que foi? O que fala? Peraí, que eu acho que agora eu vou ser vó, agora eu vou ser vó. E chegou aí, alarme falso. Gente, providencia um neto pra ele. E aí, assim, tem coisas assim que você vê num relacionamento que vai ser tão exaustivo, você vai ter que botar Que não vale a tanta pena. energia que não vale a pena, que não quer. Eu penso muito isso também. Graças a Deus, assim, estou com o Diogo, que a gente 10 anos, né, amiga? 10 anos já. A gente é muito diferente, muito diferente. Eu nunca imaginei que fosse dar certo. Por tão diferente quanto a gente é. Mas eu digo, ele me ensinou, ele trouxe tranquilidade, porque eu sou assim, você vê, né? Acelerada não, hein? Aceleradíssima. Ele brinca que eu pareço a Daiane dos Santos me levantando da cama, que eu já levanto pulando, não sei o quê. E ele é aquela paz, o mundo pode estar acabando, porque ele tá naquela paz. Então, assim, aquilo ao invés de me incomodar, me completou. Isso. Ele trouxe pra mim uma tranquilidade que eu não tinha. E eu trouxe pra ele um acelero que ele precisava. É. Então a gente vai fazendo essas trocas e vai se respeitando. Agora, realmente, um relacionamento não é fácil, né? Todo dia dá vontade de eu matar ele. E ao mesmo tempo eu me apaixono de novo. Mas assim, é legal ver vocês, porque assim, a gente vê a parceria, o cuidado, sabe? Eu acho que quando tem um cuidado, um respeito com o outro, eu acho que assim, perguntar, o que é que você espera de um parceiro na sua vida? Eu realmente espero companheirismo, respeito, assim, fundamental. E o carinho no cuidar. Mesmo naquele dia que a gente tá assim, Sim. que a gente tá, nem a gente se suporta, É. mas que o outro chegue com carinho e a gente se desarma. E a mesma coisa que a gente possa doar isso, né? Sabe o que eu falo? Eu acho que ser bom no bom é fácil. É. Sabe, tá feliz na Tá Europa, viajando, pois na neve, tomando o melhor lanchando, vinho, tá no luxo. Isso é todo mundo, fácil, meu amor, cheio de né? dinheiro no bolso. Agora eu quero ver ser feliz no perrengue. Sem Pois funcionária, é. menina acordando, você horrorosa, estressada, histérica, E tendo que fazer você não é a sei o Mulher quê. Maravilha. É a Mulher Maravilha, porque você consegue dar conta de uma criança, uma adolescente, uma casa sem funcionária, um apartamento grande, né? Comidinha, treinar, porque você fala de mim, mas você treina mais do que eu, né? Ser uma boa mãe, uma boa esposa, dar a sua contribuição voluntária no SEMEC, ajudando outras mulheres por um propósito e ainda dar conta das suas 10 empresas. Aí, diga-se, né, Mulher Maravilha? Ô, amiga, sabe o que que é? Eu acho que a gente, com a maturidade, a gente começa a trazer os nossos inegociáveis. Sabe? Exatamente. Meu relacionamento, eu digo que ele é um relacionamento de sucesso na minha casa. E outra coisa, nada. Nenhum trabalho vale a minha paz. Nada. Nada, Tudo nada, que eu nada, vou nada. aceitar de trabalho, eu converso com a minha família. Porque durante muito tempo meu marido falava assim: amiga, você vai chegar que horas em casa? Como assim? E vai viajar de novo e não sei o quê. Então, assim, antes de eu ter esse tipo de problema, eu preciso chegar pra ele e falar: ó, pra eu aceitar esse trabalho, eu vou ter que abrir mão disso, 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 disso. Você tá comigo? Você tá disposto? Se a gente conversando, a gente chegar à conclusão que não, ok. Mas o que que eu acho que pra mim é o grande. Se eu pudesse, eu vou até lhe perguntar, fazer essa pergunta, já vá pensando. Se você pudesse dar uma dica, se você pudesse dar um direcionamento para as pessoas que estão assistindo e até para o que para você é negociável na sua vida e o que é uma premissa.
Pra mim, pra qualquer relação dar certo, a gente precisa respeitar o que é importante para o outro. E isso é muito difícil, porque o ser humano é miserável, ele é egoísta, ele é individualista. Ele quer em sua fazer o que é bom pra essência, ele. exato. Você Entendeu? vai sempre Ah, pensar. eu gosto de vinho branco. Não, mas eu gosto de vinho tinto. Então eu vou pedir um vinho tinto. Meu marido detesta vinho branco. Se eu for chamar ele pra tomar um vinho, eu jamais vou chamar ele pra tomar um vinho branco. Por quê? Mas eu gosto de vinho branco. Então, muitas vezes eu podia dizer assim: não, agora é dia, eu vou abrir um vinho branco. Mas se eu tô com ele, mesmo sendo dia, eu vou abrir um vinho tinto, porque eu sei que ele gosta de um vinho tinto. E eu quero E a fazer esse gente pode momento, beber os dois, né? graças a Deus. E eu quero fazer esse momento com ele. Então, eu acho que essa sensibilidade de entender o que é importante pro outro em qualquer relação, seja no trabalho, seja na amizade, seja no relacionamento amoroso, isso faz a diferença. E pra você, Bela, o que que você acha que é assim um grande diferencial pra você poder conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas como um todo? A questão do inegociável hoje é aquilo que eu te falei, né? É a minha paz. A minha paz é inegociável em qualquer situação. É, hoje eu só negocio minha paz com os meus pais, né? Que já estão mais velhos. E de vez em quando eles comem o juízo da gente mesmo e a gente sabe que tá no Ai, momento ô deles. Bela, mas eles são queridos São- demais. Deixa eu mandar um são- beijo. Um Ai, beijo. é, A mãe e o pai da Bela. Naquele dia que a gente tava lá no Teatro Deodora. Que a gente e tomou eles lhe super adoram. cerveja com Foi. ele. Ai, E são eles lhe fofos. adoraram, né? Adoraram São e pronto. fofos. Quando eu falo, tô com a Lana, eles estão tranquilos, né? Porque a preocupação deles é a filha solteira, assim, jovem, adolescente. Linda! Então a preocupação deles é onde eu vou estar e com quem. E aí eles amam você. Mas assim, então assim, a paz é algo inegociável, até no trabalho, né? Às vezes a gente. Você não pode dizer, ah, não, tá tirando minha paz, eu vou embora, eu vou. Não, mas aí você procura se posicionar, você procura outra coisa para fazer, outras opções de ter renda financeira, para que aquilo não atropele mais a sua vida. Porque você perder a paz, ele adoece sua mente, seu espírito, seu corpo, né? Tudo falha. Eu acho que a paz deixa você em equilíbrio. Verdade. E assim, uma premissa para relacionamento, eu acho que essa questão que você fala de olhar para o outro, né, é o respeito. Na hora que a gente respeita o outro, a gente respeita as vontades do outro, a gente respeita os limites do outro, a gente respeita a individualidade do outro. Enquanto a gente não respeita o outro como ele é, na sua essência, a gente quer moldar a pessoa, quer mudar o outro, quer que ele goste das mesmas coisas, perde o sentido. Então, eu acho que a maior premissa é a gente ter o respeito, né? A gente conhecer o outro e respeitar e entender, né? Até aquilo que a gente não gosta, né? Até aquilo que a gente não gosta. Se aquilo não nos agride, então é uma fórmula difícil, né? É você manter esse cuidado, esse olhar cuidadoso, né? Esse olhar é um equilíbrio muito difícil, a razão e o amor, né? Mas eu acho que quanto mais você consegue deixar eles alinhados, você não permite ser machucada, né? Machucada que eu digo desrespeitada, agredida, ferida no que você acredita. Mas o amor também faz com que você olhe o bom do outro, né? Olhe o bom do outro, extraia o que é melhor que o outro e você consiga dar essa coisa boa também, né? Então essa reciprocidade é muito importante. É lindo ver você falando. Eu sou uma eterna apaixonada e assim eu digo É. que eu vou me apaixonar sempre. Me apaixono, não dá certo, tudo bem, a gente sofre um pouquinho, mas desistir do amor nunca, É verdade, não é tem como. verdade. É tão bom, né, a gente poder não se tornar uma pessoa dura. Não se tornar uma pessoa dura, eu acho que é bem importante. Exato. E tá sempre alimentando isso e acreditando que é possível é motivador, Exato. não Não é é? porque você já foi machucada, já foi Sim, ferida, já foi enganada, que você já sofreu, você já sim. achou que chegou no fundo do poço, mas que você tem que perder a fé, E né? outra coisa, as amigas falam, né? Ah, não tem homem em Maceió, não tem homem não sei onde. Gente, tem. Em Tem. todo canto tem. Sempre vai ter. Agora, da mesma forma que a gente precisa ser estratégica, ó, eu casada não sei quantos anos, fora do mercado há um tempão, mas falando, porque é verdade, porque eu encontrei meu marido numa fatalidade.
Eu nunca imaginei na vida, na primeira vez que eu encontrei com ele. Inclusive, tem aí no nosso No episódio, que foi o episódio, primeiro episódio. Se oi. você não assistiu, assista pra saber essa história, que além de ser engraçada, é uma esperança É, pra quem acha aí que não tem mais jeito e é, tal. Eu também já tinha uma filha, ele já era mais velho, já tinha vivido várias coisas, e a gente se encontrou numa casualidade, né? Mas eu precisei insistir, ele precisou insistir. E a gente precisa ter essa sensação de entender que aquela história sempre vai ter a tampinha da panela, né? Nem precisa a gente estar exato. desesperada procurando e também não precisa a gente desistir da vida. Ah, não. É, não é se fechar, né? Então eu digo assim, não é que eu. Ah, você escolhe muito. Não, não é questão de escolher muito. É questão de não precisar, né? Não tem, é essa coisa, não tem desespero. Se E tem que acontecer, entregar pra Deus, se pede tiver que que. acontecer, ótimo. É. Eu digo assim, eu sou feliz. Eu acho, uma das grandes coisas que eu acho que eu consegui na minha vida, com a maturidade, com tudo que eu vi, é manter a minha felicidade. Então, eu não preciso do outro para manter a minha felicidade. Isso é tão bom, né, Bela? Isso dá uma mudança na vida da gente É. incrível. É. O que eu preciso da minha felicidade, eu já tenho. Eu É. tenho a minha família, né? Os meus pais, meus irmãos e os meus filhos, né? Que hoje com as minhas noras, então, assim, que são um mundo para mim. E que eu respeito. Nem sempre estão comigo, nem sempre estão disponíveis, nem sempre concordam com o que eu penso. Mas que, assim, eu aprendi a respeitá-los também, né? Com essas diferenças. Eu tenho as minhas amigas, os meus amigos, que na hora que também a gente precisa. E, acima de tudo, a cada dia que passa, eu fortaleço a minha fé. E eu tive um encontro ano passado muito, muito bom, que, assim, eu passei altos e baixos na minha fé ao longo dos meus 53 anos, né? De me sentir perder a fé com algumas coisas que aconteceram. Meu filho que quase morreu no parto, ter perdido um sobrinho aos 11 anos de idade. É, tudo isso, por muito tempo, mexeu. E chegou no momento que eu fui católica a minha vida quase toda, me batizei, fiz primeira comunhão, me crismei. Em um momento, o meu sobrinho hoje ele vai fazer 12 anos agora, meu afilhado, fez, linda, a senhora pode ir para a igreja comigo? Eu digo, meu Deus, eu posso ir para tanto canto, eu não posso ir para a igreja com essa criança. E nunca mais eu tinha frequentado a missa por conta de coisas que não vêm ao caso, assim. Mas, assim, e ali eu comecei a realmente a fortalecer minha fé de um jeito que hoje eu acho que é a minha grande motivo de felicidade. Então, ter me batizado na igreja evangélica, tu fala, você tá bebendo, não sei o que. Eu digo, mas para de controlar a vida dos outros. Oxe, cada um sabe o que é certo. E aquilo ali me traz felicidade, me traz paz, me faz enxergar o outro, o mundo, de uma maneira com mais amor. Né? Então, eu acho que essa questão de você ser feliz não faz você precisar de ninguém, não faz você sair desesperada atrás de um namorado, de um marido. Não, é algo que se acontecer, é natural. E se não acontecer, é natural também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? É o que eu digo, eu sou feliz solteira. Porque sozinha é uma palavra muito forte. Uhum. Eu não sou sozinha. Uhum. Eu estou solteira, é diferente. É verdade. Tem uma diferença enorme. E sabe uma coisa também que eu acho super. Eu sempre fui uma pessoa que eu vivo rodeada de pessoas, né? O tempo inteiro. E eu não gostava de ficar sozinha. Nunca gostei da solidão. Hoje eu preciso da solidão. Hoje eu preciso. Tem horas que eu digo assim: eu amo meu marido, eu amo meus filhos, mas por favor, me deixem quieta no meu canto. Ai, tem horas que é tão bom, né? A gente chegar em casa e assim, não ter ninguém. Não ter ninguém. E você chegar ali, é só você, com você mesmo, seus pensamentos, sabe? Fazer nada. É algo que é um momento. Eu preciso desses momentos. Sabe? Assim, viajar sozinha. A última viagem da gente mesmo. Você precisou Isso. voltar antes. Hora nenhuma, eu me estressei de estar lá Não, foi sozinha. sozinha pro restaurante, tomou um vinho Fui dela pro sozinha, restaurante, foi fui fazer. correndo em Ibirapuera, fui fazer compras, fui pra shopping, fui por todo canto. Tranquilíssimo. Fui pra peça, fui pro teatro. Então, Verdade. assim, eu não sinto a companhia. Quando você tem essa conexão, é massa. Os nossos jantares são. A gente conversa. Se deixar, a gente amanhece o dia. E não acaba. Não. Mas é importante esse momento da gente sozinha. E outra, ser uma boa companhia pra você mesma.
Isso é essencial, porque aí pra você poder ser uma boa companhia pro outro, você precisa primeiro ser uma boa companhia pra você. Porque se nem você se aguenta. Imagine, né? É luta. Bela, vamos já entrar aí no finalzinho. Eu Ai, poderia ficar aqui, a tarde toda. o dia O todo, dia todo, o dia né? todo. E assim, é uma ótima desculpa pra gente poder Tá bater papo, conversando, tomando conversar, vinho. né? Porque no dia a dia é difícil. Não, é muito corrido, né? Não Ixi, é? meu É Deus, e a corrido telefone, não sei o que. demais, Ai, é o tempo nossa. todo. Mas assim, uma coisa que eu acho legal e que você agora vai conhecer, eu não posso deixar de falar aqui no nosso episódio do Tiago, da TCBM, está comigo aqui junto desde o primeiro episódio. Sempre estivemos. Tiago foi apresentado para mim pelo Diogo, meu marido. E ele trabalhava com uma. Na verdade, eu estava procurando uma previdência, um seguro de vida, algo. E o Diogo me falou do Tiago que já atendia ele. E eu tinha um pouco de resistência, porque esse negócio de meio que de gerente, de banco, essas coisas. Falava, quando muda o gerente, muda tudo, aí a pessoa tem que começar o relacionamento de novo. Então, assim, eu tive várias conversas, né, Tiago, com você, pra gente realmente fechar um negócio. E mesmo assim, eu ainda fechei com o pé atrás. E foi o melhor negócio da minha vida. Eu fiz um seguro de vida maravilhoso que minhas grandes amigas, as pessoas que eu gosto, que eu acho que precisam desse tipo de negócio. Eu sempre indico. O Tiago tem mais de 200 clientes aqui em Alagoas. É um mineiro, pai de gêmeos. Roda o mundo inteiro dando palestra, autor de livro, best-seller. É um cara, assim, super inteligente. E ele trabalha exatamente com a questão das sucessões das empresas, que é um ponto super delicado, que tanto pode fazer a guinada de uma empresa, como pode fazer a derrota Exato. total de uma empresa. É. E ele tem essa sensibilidade financeira que você, como mulher, tem. Ele, como um empresário e como uma pessoa que convive nesse meio, consegue trazer muitas alternativas. Então, Tiago, TCBM, toda a equipe, meu muito obrigada aí por estar sempre junto com a gente aqui no Retórica Podcast. Tem aí na tela um QR Code preparado especialmente para você, onde o Tiago preparou. Ele mesmo que responde, ele mesmo que avalia. É só clicar nesse QR Code que está na sua tela e ele vai fazer aí uma análise financeira ou da sua vida pessoal ou da sua empresa e você vai ter o contato direto com ele. Então, meu, muito obrigada, Tiago, por você estar aí mais um ano junto com a gente, mais uma temporada junto com a gente. E eu tô aqui, ó, trazendo as pessoas especiais da minha vida para perto de você Isso, também. porque o que é bom, né, amiga? A gente tem que realmente compartilhar com quem a gente ama. Exatamente, exatamente. É sobre isso. Quando eu vejo uma coisa assim que é importante para mim, que é interessante para mim, eu já quero logo poder levar para as pessoas que são importantes também. E aí, Bela, eu queria que a gente trouxesse aí nesse finalzinho, queria te perguntar, o que que é felicidade para Bela? O que que você diria assim, poxa, queria que você dissesse o que que você enxerga como felicidade. Queria que você desse um recado para as mulheres, principalmente, que estão nos assistindo. Minha audiência é muito grande, mulher, né? As mulheres que me seguem. Porque você inspira, né, Oh, amiga? Você amiga. inspira. E queria também que você contasse os próximos passos. Vá, o microfone é seu. Tá, vamos lá. Eu acho que a felicidade vem de um equilíbrio em todos os aspectos, né? A Bela não seria feliz só sendo profissional. Então, eu acho que é o equilíbrio da minha família, né? O bem-estar da minha família, o meu trabalho, se é algo que me realiza, a volta para a associação foi muito bacana e essa nossa conexão, porque com as palestras, com a mentoria, eu sempre digo, ganhar dinheiro com propósito não tem problema, inclusive é muito bom. E aí, assim, a associação me permite viver o meu propósito numa escala muito maior do que eu poderia fazer sozinha. Então, ela me juntou com mulheres com o mesmo propósito e é mudar essa realidade. Então, esse é um lado. A Bela que hoje faz atividade física para viver bem, né? Para envelhecer bem. Começa, lógico, sempre a gente pensa na estética, tá com um corpo legal e tudo, mas é ter qualidade, é conseguir levantar da cama sem estar sentindo dor, é acordar disposta, é dormir bem, né? A gente produz mais, né? Quando tá Exato, não, é outra endorfinada. coisa. Pois é, eu não consigo mais me ver sem os meus treinos, sem a minha corrida, né? Que eu não sou atleta, eu sou uma atleta amadora. Não, super Então, corredora, minha gente. mas a corrida me conecta comigo. Ela não é uma terapia, é o clichê, né? Mas é terapêutico, porque é aquele momento que você tá ali, você tá conectada com você tá buscando se superar. Tem a minha empresa, o meu lado empresário, que é uma coisa que
eu gosto, mas empreender no Brasil não é fácil. Então, a gente tem que também viver nisso. Então, eu acho que a felicidade, você não pode olhar uma coisa só. Então, é a minha fé, é acreditar num Deus que é amor e que guia os meus passos, que molda o meu caminho. Eu preciso apenas saber ouvir a voz dele. Então, a felicidade é você conseguir manter o equilíbrio entre todas essas coisas. Então, por isso que eu digo assim, hoje eu sou uma mulher feliz. Perguntar pra você, lógico que a gente tem dias tristes, dias que você se preocupa, você meio que se desespera, mas esse equilíbrio é o que é a felicidade. É você existir em todos os aspectos. Não existe um aspecto que vai, que se faltar ali, vai criar um buraco. Então, eu acho que isso é a verdadeira felicidade. Quanto a gente falar para as mulheres, eu acho que a gente precisa acreditar. A gente passou, é cultural isso. Muito tempo ouvindo que a gente não pode. A gente só ouviu que a gente não podia fazer. Né? Você não pode usar saia curta, você não pode sair sozinha, mulher não pode sentar na mesa de um bar para tomar um vinho ou uma cerveja sozinha, você não pode viver sozinha. Então, é tanto não pode na nossa vida, a gente foi moldada com tantos não pode, que é difícil a gente acreditar que pode. Então, eu quero dizer assim, eu passei por tanta coisa e hoje eu sobrevivi, eu vivo e eu sou feliz. Então, assim, a gente pode ocupar os nossos espaços, a gente tem a delicadeza de se preocupar com o outro. Então, assim, pra gente ser feliz, a gente não precisa passar por cima do outro, não precisa diminuir o outro. Não, é ocupar o que é nosso. E isso pode ser feito falando baixo, para ser ouvida. Isso pode ser com um sorriso no rosto. Isso pode ser feito com amor, com carinho. Então, a gente não precisa endurecer para pertencer ao espaço que a gente quer. Então, é muito de dizer assim, a gente pode. A gente pode porque a gente pode fazer isso do nosso jeito. Do nosso jeito, com a nossa feminilidade, com a nossa doçura, né? Então, é possível. Ah, que lindo. Eu acho que o trabalho que você vem fazendo e nada arrasta mais do que o exemplo, né? A gente. Como que você vai falar uma coisa que você não acredita? Como que você vai levar outras pessoas para um caminho que você não iria, né? Exato. Então, quando você fala tudo que você falou, a gente vê no seu jeito, no seu olho, no seu olhar, no seu coração, que você faz isso de forma muito genuína. E eu acredito que é isso que faz você ser esse fenômeno. Entendeu? Esse sucesso. Ai, Essa lindona. mulher tão admirável, essa mulher assim que me inspira tanto, que foi um presente pra mim. Eu queria dizer pra você, Bela, que conte comigo, que independente, acho que o tempo ele é muito relativo, né? Exatamente. O tempo é uma coisa A muito gente relativa. porque assim, a amizade, a gente pode ter uma amizade de infância, mas as amizades que a gente consegue fazer na vida adulta, elas são muito importantes, Sim. porque a gente já tem, a gente já tá tão formada, né? A gente já sabe o que a gente quer, o que a gente não Isso. quer. E fazer uma amizade na vida adulta é muito precioso. Demais. E você é muito preciosa pra mim, assim, mas muito Oh! preciosa mesmo, sabe? É algo que a gente começou uma conexão e assim, se o trabalho em um momento parar de existir ali na associação, porque a gente sabe que são momentos e tudo mais, Sim. mas isso aí é algo que eu quero levar pra minha vida. Porque você fala assim, você inspira, mas você inspira com esse seu jeito, sabe? Você engraçado que eu achava você uma mulher dura. E você é doce. Você é doce, assim, demais, sabe? Quando falavam de você, eu digo, não, porque é muito ativa, né? Mas não, você é doce. E aí, quando você fala, você é generosa. Você fala que sou eu, mas você é generosa, você ouve as pessoas, você ouve com o coração. Você tem o cuidado de olhar com o outro. Então, são pessoas assim que a gente escolhe levar pra vida. Você é uma amizade escolhida. Enviada por Deus, mas escolhida por mim. Eu fico muito feliz e assim essa temporada é muito especial pra mim, porque você também foi motivo de muitos ciúmes de muitas amigas, Sim. né?
do meu marido, ele brinca, fala, vai ficar com a Bela? Ah, tá bom, vai ficar com a Bela, vai ficar com a Bela. Ele já tira onda quando eu chego lá, vamos ter viagem de novo? E a gente ter esse tipo de escolha na maturidade, realmente, eu sempre falo que até para tomar um cafezinho, eu revisito o meu propósito. E aí eu avalio, se isso aqui me leva para onde eu quero ir, eu vou. Se isso não me leva, eu já corto logo. Então, muitas vezes, essa coisa de eu parecer dura, a vida trouxe um pouco disso. A minha mãe era muito assim, e a minha grande referência, né? E em alguns momentos eu me pego sendo assim, mas as pessoas que convivem de verdade comigo, elas sabem, elas veem. Eu gosto de cuidar de quem tá junto de mim da melhor forma possível. Eu cuido dos meus colaboradores, eu cuido dos meus filhos. Você cuida de mim, eu cheguei no hotel, não tinha tido tempo de comer. Você deixou a bananinha, o whey, não sei o quê, o bilhetinho, tudo com todo cuidado, para que eu não ficasse com fome. Porque eu acho que é isso que a gente leva da vida. É a gente poder. O servir, para mim, ele é muito importante. Eu acho que a palavra da minha vida é servir. E quando eu encontro pessoas que merecem esse carinho, eu realmente me dou. E eu sou muito grata. Queria que publicamente rasgar todo o meu elogio, meu carinho, meu amor. Parabéns aos seus pais, entendeu? Por ter formado uma mulher tão incrível. Parabéns para você, por mesmo com todos os percalços aí na sua vida, com todas as dificuldades, com tudo que aconteceu, você ter se mantido essa pessoa generosa, essa pessoa feliz, essa pessoa agradável, que é sempre bom estar com você. Eu acho que eu nunca lhe vi brava, acho que eu nunca lhe vi, sei lá, grosseira. Eu nunca vi você tratar ninguém mal. E a gente convive muito, de forma muito intensa, você com muitas pessoas. Então, é tão legal você estar junto de pessoas que fazem você ser uma pessoa melhor. Você me faz ser uma pessoa melhor. É tão bom, né? Muito bom. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nossa, eu consigo melhorar por estar do lado dela, né? É aquela coisa do inspirar mesmo. E você me faz melhorar, você me faz ser uma pessoa melhor, você me faz ser uma pessoa, querer ser uma pessoa melhor. E cada dia mais eu quero estar mais perto de você. E vamos estar, assim. Amiga, obrigada. Obrigada a você, obrigada. Eu amei. Um brinde à nossa amizade. Nossa amizade. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Maravilhoso. Eu me sinto super honrada. Eu amei estar aqui. E aí, só pra... equipe, me ajuda aí pra eu dar um presente pra minha amiga, né? Porque eu sempre explico que eu gosto de cuidar das pessoas e eu gosto de poder presenteá-las. Eu sempre fiz algumas comidinhas e eu trazia pra dar pros meus convidados. E você faz uma que é incrível. Aquela cocadinha. Então, amiga! Sempre foi ela que eu dava. Só que, graças a Deus, né, aqui o nosso podcast agora tem uma proporção que a gente tem mais gravações, é mais intenso. Então, a cocadinha você vai comer lá em casa. Pronto, combinado. Mas eu precisava substituir a cocadinha por algo que tem todo um contexto de carinho. Porque o meu carro-chefe também é o brigadeiro. Você comeu no meu aniversário? Não. Então, não comi. Eu sempre faço brigadeiro. Todas as festas, quem faz o brigadeiro Mas eu vi você fazendo pro aniversário do seu aniversário, aniversário de Dioguinho. Eu sempre faço. Então, eu acho que brigadeiro é muito bom, né? É porque brigadeiro tem um gostinho de infância, né? De tudo que era gostoso ali da gente. E de comer. Pronto, eu comi na sua casa. No dia que a gente foi fazer. Eu fiz brigadeiro de colher. A gente foi fazer. Estávamos em recesso, fomos trabalhar com vinho e brigadeiro. Fizemos o planejamento anual aí do todo o cronograma. Foi. Olhando pro mar. Vamos almoçar, vamos tomar um vinho, vamos comer o brigadeiro. Isso. Então, pra mim, o brigadeiro, ele faz parte da minha vida. E assim, quem não pensa em brigadeiro e lembra de Le Brûlée, tá no lugar errado, né? E assim, Sandy, uma querida, uma mulher inspiradora, né? Em breve vai estar aqui também. A Le Brûlée tá aqui, presenteando os meus convidados. Tão à altura da minha cocada. Quem sou eu pra me comparar com a Le Brûlée? Meu Deus, socorro. A sua cocada é
Fenomenal. Meu Deus, a gente sai da dieta assim, sorrindo. Não, e Sandy falou assim, Lana, é um prazer. Você é super minha cliente. Eu sou assim, eu só gosto de vincular. Eu trago aqui no programa, no podcast, o que realmente eu acredito e o que realmente eu consumo, né? Exato, porque é a sua imagem, né? E assim, é o que eu de fato E as acredito. pessoas também vêm para o podcast porque tá vinculada à sua imagem dá credibilidade. Oh, obrigada. Ninguém vai querer juntar a sua marca para uma pessoa que não tem credibilidade. Oh, amiga, obrigada. Você é suspeita. Então, eu quero lhe dar esse presente. Eu Pronto. sei que você tem dieta e tal, mas aqui, ó, come um dia. Exato, amanhã é o dia de comer depois da corrida. Então, e aí, ó, a melhor curadoria de brigadeiros, os best-sellers Então da aí. Lebrulé estão aqui, com Pronto. todo o meu amor e carinho Obrigada, pra você. amor. Vai ser pra meu você. pós-treino. Começa o pós-treino como uma forma de agradecer por você estar aqui hoje, por você compartilhar a sua vida, a sua história, por você escolher caminhar do meu lado. Obrigada. Sempre. Obrigada. Espero aí que a gente fique velhinha, tomando nosso Isso, vinhozinho. vamos viajando, Conversando, fofocando. viajando, fofocando, indo pra praia, pegando um Isso, bronze, curtindo, exatamente. se divertindo, trabalhando, produzindo, ficando Treinando, né? rica, viajando assim, ó, sem preocupação. né? Exato. Obrigada, amiga. Amo você. Obrigada Também te por amo, tudo. amiga. E esse foi mais um Retórica Podcast, Conversas que Cativam hoje com Bela. Meu presente de 2025, que eu tô dando de presente pra você também. Até o próximo episódio.